pessoal! Vamos começar mais um programa. Estamos aqui organizando as coisas. Enquanto isso, vocês vão chegando. A gente vai falar de um tema hoje difícil, né? É um tema difícil de ouvir as histórias, a cultura do estupro, mas é um tema importante para a gente não contribuir com essa cultura. Vou ficar quietinha que a Gisele já vai falar agora. Daqui a pouco a gente começa mesmo. Olá, minha gente, boa tarde, tudo de bom pra você que está na sintonia da Voz da Esperança? São 4 horas e 4 minutos, terça-feira, dia 18 de junho de 2019. Estamos aqui para mais um encontro com você, mais uma conversa, mais um diálogo aqui no nosso Bate-Papo Novo Tempo. Você é muito bem-vindo, pode chegar e ficar à vontade e interagir durante o programa também através do nosso WhatsApp, que é o 998-27343. E hoje ela está com a gente, Natasha Fiel. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Gisele. Boa tarde, ouvintes. Tudo ótimo. Mais uma vez aqui contribuindo com o programa. E o tema de hoje é um tema difícil de falar, não é? Um tema pesado, mas a gente vai levar o programa numa tonalidade possível para o horário. Mas é um tema muito importante, Gisele. A cultura do estupro, ela é tão sutil. A gente contribui com essa cultura de uma maneira, às vezes, que a gente não percebe. Então é importante que a gente tenha esse olhar, para que a gente pare de contribuir, para que a gente contribua com um mundo melhor, com um mundo mais educativo, um mundo mais saudável, não é? E durante o programa vamos entender como é que a gente faz essa contribuição sem perceber, né? Exatamente. E a galera que está aí conectado já no Instagram, no Facebook? Já temos bastante pessoas aqui no Instagram. Obrigada pela participação de vocês. Aqui no Facebook também. Todo mundo conectado. Quem quiser mandar alguma pergunta, pode mandar pra gente, que a gente responde aqui na medida do possível. Muito bem, fique à vontade. Esse encontro é para interagir com você mesmo. Então, durante o programa, se houver alguma dúvida, quiser deixar um depoimento, é só enviar no nosso WhatsApp, tá bom? A primeira questão de hoje, para a gente entender melhor o assunto, é o seguinte: Natasha, explique pra gente o que é a cultura do estupro. Então, Gisele, a cultura do estupro, ela é um jeito da gente de pensar, de falar, de lidar com os casos de estupro, no qual a gente legitima o estupro, a gente justifica o estupro. Então, todo comportamento que a gente tem, todo pensamento, todo julgamento que a gente tem, que legitima, que justifica os casos de estupro, nós estamos contribuindo com o estupro, que é uma violência. Entendido. E qual é a diferença entre estupro e assédio? Então, é importante, a gente até falou aqui sobre o assédio sexual esses dias, né? Fizemos um programa com essa temática. A diferença é o seguinte: o estupro, a diferença principal é porque no estupro acontece o coito físico. O assédio não. Muitas vezes o assédio não tem nem o toque físico. Então é considerado um assédio sexual, por exemplo, mostrar imagens sexuais às crianças, mostrar vídeos eróticos, permitir que a criança assista a relação sexual dos pais, tocar na genitália da criança, ou pedir para a criança tocar na própria genitália. Então isso é o assédio, isso é o abuso sexual. O estupro é quando acontece o coito, é quando acontece a penetração, essa violência física, ok? Então a principal diferença é essa entre o estupro e o assédio. Os dois são extremamente nocivos. Eu nem arriscaria aqui dizer que um é mais nocivo do que o outro, que um é mais traumático que o outro.
Os dois são muito nocivos. E por que a gente traz essa temática à tona num horário como esse, por exemplo? Porque isso é algo que acontece, tanto o assédio quanto o estupro, ele acontece com muito mais frequência do que a gente imagina. Muitas crianças vivenciam essa experiência, muitos adolescentes vivenciam essa experiência e não contam. Eles não compartilham essa experiência. Por medo, vergonha. Por medo, vergonha, culpa. O estuprador e o assediador, ele normalmente não é uma pessoa desconhecida, ele é alguém que está próximo da família, às vezes é da própria família. Então, por conta disso, muitas vítimas, elas não contam essa experiência e vivenciam essa experiência por muitos anos. E por conta de ser pessoa muito próxima, quando contam, a pessoa não acredita, né? A pessoa não acredita, às vezes ele é o provedor da casa e a família fica sem o provedor. E embora eu esteja falando muito aqui numa conotação onde a vítima é feminina e o agressor é masculino, existe muita vítima masculina também. Quando a gente divulgou o programa, eu recebi vários depoimentos e recebi muitos depoimentos de meninos que são estuprados na escola, por exemplo, que é um ambiente que a gente confia, né? Um ambiente que a gente confia. Então, não estou querendo dizer que isso acontece em toda escola, não é isso, gente. Mas por que isso acontece e as crianças se calam? Porque a gente não fala sobre isso. Porque a gente não ensina as nossas crianças a respeitar o próprio corpo, a não permitir que ninguém toque o próprio corpo delas. Não é? A gente precisa ensinar isso para as crianças. A gente ensina para as crianças o quê? Respeite os mais velhos. Não é? E é claro que tem que respeitar sim os mais velhos, mas não é porque é mais velho que tem direito de tocar no corpo da criança. Então a criança ela tem que se sentir confiante para os pais para poder contar quando isso acontece. E ensinar o limite também do respeito, né? Exatamente. Então é uma temática pesada, mas é uma temática urgente, porque a gente precisa acabar com isso. É uma violência que a gente não pode mais admitir que aconteça. Muito bem. Tem uma pergunta aqui que diz o seguinte: o fato da mulher ser percebida como objeto sexual influencia? Influencia muito, muito. Nos casos de estupro, a maioria das vítimas são as mulheres, sim. E a gente vai falar muito sobre essa ótica da mulher estuprada. A mulher, quando ela se objetifica, então quando ela se trata como objeto, ou quando a gente trata as mulheres como objeto, isso dá permissão para que o homem use ela como um objeto. E é exatamente isso que acontece nos casos de estupro. E a gente vê que os casos acontecem com vulneráveis, que são crianças, que são pessoas que estão doentes, mulheres em coma nos hospitais. Que situação, hein? Mulheres em coma, mulheres que estão adormecidas nos hospitais, às vezes com muito medicamento, não é? É sempre um vulnerável, com deficiências mentais, é sempre um vulnerável que sofre o abuso, que sofre o estupro. E aí esse conceito de mulher objeto, ele dá permissão para que os homens tratem essas mulheres como objeto. Isso, Gisele, é histórico. A gente começa a contestar isso agora, nesse momento da história. Mas se a gente for lá atrás na colonização do Brasil, a gente vai identificar que nós somos um público de muita miscigenação, porque os brancos europeus vieram para o Brasil e eles estupravam as índias, eles estupravam as escravas, que eram as mulheres mais vulneráveis. Então nós temos esse registro cultural e no nosso inconsciente coletivo isso ainda é muito forte, não é? Então quando o homem acha que ele tem o direito de usar a mulher, isso é por conta desse tratamento de que a mulher é um objeto. E não é. E não é.
Muito bem. E você acha que as músicas, as séries, novelas podem incentivar essa cultura? Podem, incentivam muito. Porque quando a gente fala da cultura do estupro, o que é a cultura? A cultura é essa manifestação de arte, de música, o teatro, as novelas, as propagandas. Sempre com essa conotação sexual. Sempre com essa conotação. Então, se a gente prestar atenção, eu tive o capricho de entrar na internet hoje, eu pesquisei lá quais são as músicas que mais tocam hoje nas rádios. E eu fui ler a letra dessas músicas. E eu peguei as 10 mais tocadas. As 10 mais tocadas são músicas que estimulam a violência. As 10 mais tocadas são músicas que estimulam a agressividade, o maltrato, a mulher objeto. Então, façam essa experiência. E isso vai entrando no nosso inconsciente. E como a gente anda muito no piloto automático, a gente é influenciado pela música, sim. E a gente acaba tendo esse comportamento por conta da música, por conta das novelas, por conta dos filmes. Então a gente vive hoje um estímulo à agressividade. Não só a agressividade pelo estupro, mas a agressividade de um modo geral. As músicas promovem muito isso. Fica aí já chamando a atenção, né? Cuidado com aquilo que você ouve, que você assiste. Nossa, que você isso lê. mesmo. Exatamente, Gisele. Se a gente pensar, nós somos energia, gente. Então, tudo que a gente escuta, tudo que a gente vê, as conversas que a gente tem, geram energia para nós. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Eu sempre falo aqui no programa do alimento que a gente dá para nossa alma. O alimento que a gente dá para nossa alma são as coisas que a gente escuta, são as coisas que a gente vê, são as coisas que a gente sente. Isso aí é tudo alimento da alma. Então a gente tem que estar muito atento com relação a isso. Muito bem. Mais uma pergunta chegando, diz o seguinte: por que muitas vítimas não denunciam? Muitas vítimas não denunciam porque existe, nessa cultura do estupro, existe a culpa da vítima. Então é muito comum a gente ouvir frases assim... mas também andando na rua à noite naquele horário, o que ela queria? Mas também com a roupa que ela estava usando, o que ela queria? Então é importante deixar claro que a relação sexual, ela só pode ser consensual. Quando não é consensual, é estupro. Não tem, são duas faces da moeda. Se for consensual, tudo bem. Se não for consensual e for a força, é estupro. Não importa a roupa que a mulher está usando, não importa o local onde ela está, não importa se ela bebeu muito, não importa se ela está sentindo, se ela não está sentindo. Então a gente escuta muito isso. E é importante deixar claro que se a mulher deu permissão para o ato sexual, até o momento do ato sexual, e ela resolve desistir ali, no momento do ato sexual, o homem tem que respeitar. Então ela tem até aquele momento para desistir se ela quiser. E ele tem que respeitar. Mesmo que ela seja uma profissional do sexo, por exemplo, que foi contratada para isso. Fez o ato sexual sem que a outra parte queira, é estupro. E aí, Gisele, a gente vai alcançar situações muito tristes, que são situações de mulheres casadas que são estupradas pelos maridos, que realizam o ato sexual sem ter vontade. Isso é uma violência calada, isso é uma violência que não chega nas estatísticas. Eu trouxe aqui algumas estatísticas. Essa pesquisa foi de 2013. Então, ela diz o seguinte, que no Brasil foi registrado em 2013 50 mil estupros, no ano de 2013. Mas a própria reportagem da estatística diz o seguinte, que provavelmente não foi 50 mil, foram uns 500 mil, porque eles não são denunciados. Né? Esses estupros domésticos, eles não são denunciados. Então, é uma dor calada.
É uma dor que fica ali, presa naquela experiência com a pessoa que é a vítima. Muito bem, até tem um ouvinte comentando que ia fazer uma pergunta que você já até respondeu. Ela diz assim, vergonha porque o esposo dela xinga e minutos depois de ter que ele fez o xingamento, ele quer ter relação sexual, mas se ela disser que não, ele agride, mas e ela tem medo dele porque ele é muito nervoso e a pressão psicológica que ele sabe fazer deixa qualquer um com medo. Ela disse que agora ele está trabalhando fora e diminuiu um pouco. Agora ele está muito focado lá no serviço, está dando graças a Deus. Mas quando ele chega, ele quer se satisfazer e pronto. Exatamente. E aí o que acontece? É usar o sexo somente baseado no instinto animal. Nós não somos bichos, mas nós somos um pouquinho bichinho, né? Porque a gente tem uma coisa chamada instinto, mas nós também temos outra coisa chamada raciocínio. Então o que nos diferencia dos animais é a nossa capacidade de raciocinar. Então não justifica, nada justifica esse sexo forçado. Então essa ouvinte, ela está sendo estuprada sim. Ela está sofrendo violência sim. E ela precisa de apoio para sair disso. Porque isso vai minando a energia da pessoa. Com certeza. É uma violência que acontece todos os dias. No início do programa você falou que nós acabamos incentivando a essa cultura. Como é que funciona esse incentivo sem perceber? Então, Gisele, a gente incentiva quando a gente faz comentários assim, ela merecia ser estuprada por conta da roupa que ela estava usando, né? Ela merecia ser estuprada porque ela estava num lugar de risco. O que uma mulher decente está fazendo num lugar daquele? Ela estava muito bêbada. Comentários julgadores. Agora tem uma outra maneira até mais sutil de reforçar essa cultura do estupro, que é a seguinte: quando nós mulheres, nós mesmas nos tratamos como objetos. Então muitas mulheres fazem o quê? Muitas mulheres sentem uma enorme satisfação em perceber que ela é desejada sexualmente. A autoconfiança, a autoestima dela vem a partir do momento que ela percebe que outros homens a desejam sexualmente. E aí o que ela faz? Ela investe no corpo, ela usa roupas provocantes. Então, dessa maneira, ela está incentivando sim a cultura do estupro. É lógico que a mulher ela tem o direito de usar a roupa que ela quiser. Mas quando ela coloca uma roupa provocante ou ela tem um comportamento provocante, se colocando como objeto, isso é muito sutil, é até difícil de explicar, não sei se eu estou conseguindo ser clara. Mas quando ela se coloca dessa maneira, ela está alimentando essa cultura do estupro. Então, quando nós fazemos comentários assim, quando nós, por exemplo, fazemos qualquer outro tipo de comentário que denigre a mulher, comentários assim, ela diz que ela tá falando não, mas no fundo ela quer dizer sim. Não é não. Se a mulher tá dizendo não, ela não quer dizer sim. E a gente ouve isso dos rapazes. E aí eles vão forçando, e às vezes vence até pelo cansaço. Esse depoimento que nós recebemos da ouvinte é um caso desse. Ela diz não e ele não respeita o não dela. Até agride no caso. Às vezes quando a gente vê assim uma mulher que sai, uma mulher que tem namorado ou que é casada e que sai para um barzinho, por exemplo, com as amigas. E a gente olha e fala, aquilo ali não é lugar de ter mulher casada. O que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer que a mulher é propriedade do marido. Então toda vez que a gente alimenta essa percepção de que a mulher é um objeto, de que a mulher é propriedade, nós estamos alimentando de uma maneira muito sutil essa cultura do estupro. Muito bem, agora a gente está no momento, vamos compartilhar 3 depoimentos que chegaram aqui, que é difícil de comentar, mas acontece, então pode ser que aconteceu já com outras pessoas, e aí você comenta, tá bom? Tem um que diz assim, ó,
O padrinho da minha irmã ficava me olhando e dizendo só pra mim o quanto eu estava ficando gostosa. Eu tinha 12 anos. Tenho nojo dele até hoje. Exatamente. Olha só, tinha quantos anos? 12? 12. 12 anos, gente, 12 anos. 12 anos é a fase que a menina tá na puberdade. Então o corpo dela começa a se modificar, mas ainda é pedofilia. 12 anos ainda é pedofilia. E esse tipo de comentário é um comentário onde o homem olha uma criança, é uma criança, 12 anos. Ele olha uma criança como se ela fosse comestível, como se ela fosse um objeto para ele degustar. Então isso, ela não é um caso de estupro, é um caso de assédio. Certo. Mas é uma dor. Você vê que até hoje ela fala ali que ela tem nojo desse homem. E outro aspecto aí pra gente destacar é que ele é padrinho da irmã. Exato. Então uma pessoa próxima, tá dentro de casa. Provavelmente os pais nem sonham. E ele é um covarde porque fala isso pra uma criança quando ela tá sozinha. Porque eu duvido que ele fale isso pra ela na frente dos pais. Ele vai falar quando ele tá sozinho. Muito bem. Tem mais um que diz o seguinte: uma vez fui assediada numa festa e quando contei para minha mãe, ela disse que a culpa era da roupa que eu estava usando. Então, esse exemplo é clássico, né? Então, quer dizer, a gente vai criar os nossos filhos para que eles não tenham controle nenhum? Será que o homem ele não consegue ter autocontrole a ponto de não conseguir suportar a provocação de uma roupa? Né? Muito pelo contrário, o homem tem que defender a mulher e não atacar a mulher. E poderia ser uma outra situação também, da forma que a mãe responderia, não é? Tipo assim, por exemplo, você poderia evitar estando se defendendo, ou se você quiser, evite certas situações, estar em certos lugares, ou mudar. Não é que a roupa, realmente, como você disse, não significa que a pessoa tem que ser assediada ou quer ser. Ela provoca, mas isso não significa que ela tem que ser assediada. Na verdade, eu acredito que a mudança vai começar a ocorrer quando a gente mudar a forma de educar nossos filhos homens. A gente precisa reeducar os filhos homens. E a mudança vai ocorrer também quando a gente aprender a denunciar. E aí, isso é muito subjetivo, é a minha opinião da Natasha agora. Na minha opinião, nos casos de abuso ou de estupro, a mulher tem que fazer escândalo. Ela tem que gritar, chamar atenção. Então tá numa festa, foi assediada, grita, chama atenção, faz escândalo. Porque os homens eles fazem isso porque as mulheres se intimidam. E as mulheres se intimidam por conta da culpa. Da culpa que é colocada nelas. Muito bem. Tem mais um último, diz o seguinte: teve uma vez no Natal, a família estava reunida e um primo estuprou uma outra prima que é doente mental. Ninguém fez nada. Foi um absurdo. Eu tinha uns 13 anos. Não entendi direito na época porque não fizeram nada. Hoje sei que eles foram covardes e hipócritas. Pois é, mais uma vez dentro da família. As famílias, elas não denunciam, elas não reeducam. E, gente, eu tô falando isso assim, de modo geral, não é? Isso acontece muito dentro de casa. Então, quando a gente... Se você for lá no Google, nos noticiários, e colocar assim, notícias de estupro, vai aparecer um monte de reportagem, várias reportagens, e em muitas delas você vai ver que o estuprador, que o abusador, ele é familiar. Mas a gente pode ter certeza que esse número é muito maior, porque muitas famílias abafam. Abafam justamente para não tornar escândalo, que as pessoas vão falar. A gente ainda tem muito essa preocupação. Mas na verdade, o que a gente precisa é reeducar, disciplinar e denunciar. Muito bem. E para fechar o programa, como nós podemos mudar essa cultura? Então, eu vejo dois caminhos muito importantes para mudar essa cultura. O primeiro caminho é educar os meninos.
Educar os meninos para que eles protejam as mulheres e não agridam as mulheres. Educar os meninos para que eles respeitem as mulheres. Até aquelas mulheres que a gente acha que não merece respeito. Educar os meninos para que eles tenham consciência de que eles não têm o direito de tocar numa mulher sem a permissão dela. Então a gente vê em algumas festas, a mulher tá passando, eles forçam um beijo, puxa o cabelo, pega na cintura, passa a mão no corpo da mulher. Esse tipo de comportamento, que é muito comum no Brasil, muito comum, é um comportamento para ser abolido completamente. Eu tenho 2 filhos homens, eles estão adolescentes, e eu falo muito isso com eles. Tem que respeitar a mulher. Então, essa educação dos meninos, do masculino, para que ele respeite as mulheres. Ele não tem o direito de tocar numa mulher sem o consentimento dela. Não importa onde ela esteja, não importa o quanto ela bebeu, não importa a roupa que ela está usando, não importa. Ele só pode tocar numa mulher, os meninos só podem tocar nas meninas, se elas permitirem. Então, acho que esse é um caminho. A gente precisa falar disso nas escolas, a gente precisa falar disso dentro de casa, a gente precisa pegar reportagens, casos como esse do Neymar e discutir de uma forma moral e ética uma situação dessa e não julgar, como a gente tem visto por aí, né? Então esse é um caminho, é o caminho da educação. E eu acho que um outro caminho muito importante é de não culpar a vítima. Essa é uma mudança de paradigma, é uma mudança de perspectiva importantíssima, de não culpar a vítima. Porque quando a gente culpa a vítima, a gente faz o quê? A gente tira dela a força para denunciar. E aí nós vamos ver a mesma pessoa abusando de várias mulheres. Hoje eu estava escutando o jornal pela manhã, eu não lembro em que local que foi, mas é um médico que ele já tinha sido acusado de abuso. Há 8 meses atrás ele foi afastado e agora ele foi afastado novamente, porque ele fazia imagens das mulheres que ele atendia, ele era um médico ginecologista. E eu assisto bem pouco jornal, Gisele, confesso, assisto pouquíssimo. Mas hoje eu estava escutando no rádio e eu vi essa reportagem. Falei, gente, há 8 meses atrás o médico, ele foi preso por conta disso. Em 8 meses ele já foi liberado e fez a mesma coisa. Então, se a gente não denuncia, se não existe uma punição, eles vão continuar fazendo. Então é muito importante não culpar a vítima para que essa vítima se sinta encorajada em fazer a denúncia. E um terceiro caminho, conversar com nossas crianças sobre a sacralidade do nosso corpo. O nosso corpo é sagrado, gente. O nosso corpo é morada da nossa alma. Então as nossas crianças, elas precisam cuidar do próprio corpo. E isso é muito importante. A criança ela tem que se sentir encorajada, confiante de falar para os pais quando alguém avança os limites do corpo dela. Para isso a gente precisa conversar com as crianças, obviamente numa linguagem acessível a elas, às crianças, aos adolescentes, mas é importante conversar sobre esse cuidado com o corpo, não só a higiene, mas o cuidado. Muito bem. E para aqueles que agem dessa forma, para quem sabe tem algum estuprador ou assediador ouvindo a Novo Tempo, como a gente pode conversar, direcionar para ele fazer tratamento, a cura para isso? Então, Gisele, essa é uma ótima pergunta. Assim, é muito raro, são raríssimos os casos em que um abusador ou um estuprador, ele se entrega, né? É um crime e tem que ser tratado como crime, mas também é um problema emocional e psicológico. Todo abusador foi abusado. Todo. Nem toda pessoa abusada se torna um abusador, mas todo abusador é abusado. Então,
se a gente só criminaliza e não trata, a gente não resolve o problema. Então, esse olhar humanizado, ele é fundamental. E tem cura, sim. A pessoa ressignifica o trauma que ela viveu. Muito bem, esse foi o nosso bate-papo Novo Tempo de hoje. Teve alguma pergunta, alguma interação aí? Não, aqui nenhuma pergunta, muita gente entrando, mandando um alô, beijos, mas nenhuma pergunta aqui não. O Facebook deu uma saída do ar aqui, mas depois voltou. Acho que deu para o pessoal acompanhar. Então tá bom. Lembrando que este programa vai estar disponível no seu canal no YouTube, né? Isso aí, todos os programas estão lá no nosso canal do YouTube, Natasha Fiel, pode acessar, se inscreva no canal, clica no sininho e aí toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. Muito bem, no próximo programa será um tema muito interessante também, né, Natasha? Sim, o próximo programa, um tema leve, alegre e mais, um tema útil, gente. Nós vamos falar sobre o efeito da oração no nosso corpo físico. Olha que interessante, Gisele. Cientistas já descobriram algumas respostas. Exatamente. Tudo que a gente pensa pode modificar a nossa fisiologia. E na natureza, somente os seres humanos têm essa capacidade, tá? Os animais não têm, porque eles não raciocinam. Então, nós conseguimos modificar a nossa fisiologia, a nossa estrutura celular, nós conseguimos modificar o nosso corpo a partir do que a gente pensa. E a gente vai focar aqui no poder da oração. Muito bem, então não perca o próximo bate-papo Novo Tempo, como a oração age no nosso corpo físico. Isso. Você vai aprender muita coisa, não perca. Gisele, o pessoal que está ouvindo a gente aqui, quem tiver alguma história, conta pra gente. Normalmente a gente ouve histórias de pessoas que ficaram doentes, hospitalizadas. Às vezes os médicos falam assim, olha, não tenho perspectiva, não é? E aí a pessoa consegue dar a volta por cima, as famílias fazem corrente de oração. E quem tiver esses casos, manda pra gente que a gente vai contar aqui no programa. É muito importante quando vocês participam do programa. Então pode mandar para as minhas redes sociais. É tudo Natasha Fiel, no Instagram, Facebook, YouTube. Pode mandar para mim ou aqui para a rádio, que eles encaminham para mim. Conta a sua história, como que a oração já conseguiu promover mudanças na sua vida. Muito bem, tá aí um super poder que está à nossa disposição e às vezes não sabe nem utilizar. Pois é, Gisele, a gente vai aprender a utilizar e olha, o melhor de tudo, não custa nada, é barato, né? Não custa nada, você não precisa botar a mão no bolso. É um recurso acessível a todos nós, porque todos nós podemos aprender a rezar. E é muito útil e poderoso. Então a gente vai aprender sobre isso no próximo programa. Muito bem, gente. Então, na próxima terça estaremos de volta, sempre todas as terças, às 4 horas da tarde, com Natasha Fiel. Um beijo grande, um abraço super apertado. Até terça, se Deus quiser. Pessoal aqui do Instagram, do Facebook, muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada pela presença de vocês, obrigada pelos coraçõezinhos que vocês mandam pra gente durante o programa, é ótimo. Então, vou aproveitar para finalizar aqui. Compartilha esse vídeo, daqui a pouco eu vou publicar, compartilha, entra lá no nosso canal no YouTube, todos os programas estão lá disponíveis para vocês. Pode assistir quantas vezes vocês quiserem. E participa do próximo. Vamos lá, vamos discutir sobre o poder da oração. Um beijo para vocês e até a próxima semana.